O ano é 1953, o dia 25 e o mês de abril. Nessa conceituada revista científica chamada Nature, um artigo revolucionou a ciência. Um artigo que foi assinado pelo britânico Francis Crick e o estadunidense James Watson. Os dois descreveram a estrutura do ácido desoxirribonucleico, o famoso DNA. Essa descoberta não somente rendeu aos dois o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia no ano de 1962, como também revolucionou toda a pesquisa do DNA, que culminou aí no interesse e na concorrência de outros cientistas que estavam na área. Dentre eles, nós temos o bioquímico estadunidense Linus Pauling, que buscava até então desvendar a estrutura das proteínas. Temos a britânica Rosalind Franklin, que ela se dedicou ao estudo do raio-x da estrutura molecular. Ambos foram essenciais para desvendar o mistério da dupla hélice. Assim foram descritas aí as cadeias de DNA, como elas se abraçavam em uma dupla hélice, e então se inicia uma grande revolução científica. Porém, naquela época ainda tinham muitas pessoas que tinham uma certa resistência em acreditar que o DNA era um material realmente genético, que o DNA ele continha as informações que eram passadas hereditariamente, que ele continha o material da vida. E é aí que entra o modelo de Watson e Crick. Porque precisava ser explicado para essas pessoas que eram céticas como que esse DNA ele conseguia passar essa informação, como que ele se duplicava, como que ele se replicava, como que ele se traduzia em uma proteína. E o modelo deles explicava perfeitamente como que essa fita poderia ser recortada e como que cada estrutura poderia se encaixar uma na outra. Algum tempo depois, Arthur Kornberg, com seus colegas, descobriram uma coisa fantástica no DNA, as tesouras do DNA, que ele batizou como a DNA polimerase. E essa estrutura explicava como que esse DNA conseguia ser cortado e ele conseguia ser estruturado em uma nova molécula. Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Eu, professor Josemar Ferreira, convido você agora para desvendar comigo esse fantástico universo que é do DNA, que é do RNA, que é dos ácidos nucleicos. Vem comigo. Bom, acho interessante o meu aluno entender um pouquinho do histórico, né, de como aconteceu desde o início da sua descoberta até o que a gente tem hoje, para que o aluno ele não pense que a ciência foi feita só por um homem, que só uma pessoa ali foi importante e pronto. Então a gente tem na década de 50 a descoberta, como foi proposto na introdução da nossa aula. Na década de 60 eu tenho o Marshall Nirenberg e a sua equipe, ele vai descobrir como que 3 letrinhas conseguem codificar um aminoácido. Talvez o que eu acabei de dizer vai ficar mais claro para vocês no finalzinho da nossa aula, quando a gente for entender bem a tradução, a replicação e a transcrição do DNA. Já na década de 70, vai acontecer aí uma corrida pela engenharia genética. As pessoas agora, os cientistas, eles vão querer manipular os genes para, enfim, várias utilidades aí. E aí eu vou ter 3 atores muito importantes. E eu vou ter também uma coisa que é importante de ressaltar na década de 70. A grande maioria são bioquímicos e estadunidenses. Então, eu começo já falando sobre o Polberg, que é um bioquímico estadunidense, e o Boyer, que é um empresário e um pesquisador em biotecnologia. Esses 2 caras eles vão inventar uma maneira de cortar e colar juntos pedaços de DNA. Então já estão aí manipulando geneticamente o DNA. O Boyer, que é esse empresário, esse pesquisador
de biotecnologia, ele vai se juntar agora com Stanley Cohen, que é um bioquímico estadunidense, e ele vai pegar os fragmentos de vários DNAs, ele vai implantar em bactérias, e ele vai perceber que ele consegue fazer cópias ilimitadas desse DNA, como se fosse aí uma máquina de Xerox, biologicamente falando. Já na década de 80 agora, eu vou ter um outro bioquímico estadunidense, o Carby Milos, que ele vai descobrir uma maneira de pegar uma sequência de um DNA e aí num tubo de ensaio ele vai replicar isso em milhões de cópias. E ele vai chamar essa técnica de PCR, que é a reação da cadeia da polimerase, que é utilizada hoje muito em laboratórios. Já nos anos 2000, né, eu vou ter a entrega de uma preliminar sequência do genoma humano. Então os caras agora começaram a estudar como que é o nosso código genético. Bom, já vimos um pouquinho da história, vamos introduzir agora o que são ácidos nucleicos, tá? Eles são assim chamados porque eles são os mais complexos biopolímeros naturais que existem. Existem hoje 2 tipos de ácidos nucleicos. O mais famoso, que é o DNA, ou ADN, né, que significa ácido desoxirribonucleico. E temos também o RNA, ou vai ter a sigla, né, em inglês ARN, que é chamado ácido ribonucleico. Tá aí tranquilo, né? Ambos os ácidos nucleicos, eles se relacionam com o controle da atividade e da estrutura das células, além de carregar ali em si o mecanismo da hereditariedade, como foi falado na introdução da nossa aulinha de hoje, tá? Assim como todas as moléculas que são grandes, né, as macromoléculas orgânicas, os ácidos nucleicos, eles também são formados pela união de moléculas menores, tá? Essas moléculas menores que formam os ácidos nucleicos, que formam o nosso DNA, que formam o RNA, são chamadas de nucleotídeos. Então o que é um nucleotídeo? É a moléculazinha menor que forma um ácido nucleico, tá? Eles são ligados entre si e aí eles formam um longo filamento, uma longa cadeia ou de um DNA ou de um RNA, tá? Cada nucleotídeo, como vai aparecer aqui embaixo para vocês, ele é formado por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Essa é a estrutura bioquímica deles, vamos dizer assim. Essa pentose, ela pode ser de 2 tipos. Ela pode ser uma ribose ou pode ser uma desoxirribose. Se acaso ela for uma ribose, se você pega lá a estruturinha e você vê uma ribose, eu estou falando de um RNA. Se você vê a estruturinha e você observa uma desoxirribose lá no açúcar, eu vou ver um DNA, tá? O nome do nucleotídeo é dado de acordo com a pentose e a base nitrogenada que ele contém. Por exemplo, se for uma adenina desoxirribonucleotídeo, quer dizer que ela tem adenina e ela contém a desoxirribose. É um DNA. Já se for uma guanina ribonucleotídeo, quer dizer que ela tem a guanina e ela tem uma ribose. Nesse caso, ela vai ser um RNA. Essas bases nitrogenadas, elas apresentam um anel e, obviamente, ela vai conter na sua estrutura o nitrogênio. São classificadas em 2 tipos, em púricas e em pirimídicas. Os nucleotídeos que ocorrem no DNA, né, a gente chama de letrinhas. Vocês vão entender bem melhor aí no decorrer da aula. Então no DNA eu vou ter 4 letrinhas que serão codificadas aí em proteínas numa futura necessidade. Eu tenho a letrinha A, que significa adenina. Eu vou ter a letrinha T, que significa
timina. Eu vou ter a letrinha C, que significa citosina. E eu vou ter a letrinha G, que significa guanina. Elas se ligam entre si numa seguinte sequência. Adenina se liga com timina. Timina se liga com adenina. Citosina se liga com a guanina. Guanina se liga com a citosina. Vocês vão ter o famoso ATCG, onde A, adenina, se liga perfeitamente com o T, timina. E o C, citosina, se liga perfeitamente com o G, guanina. Na molécula de DNA não existe a uracila. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Falando agora do RNA, eu já posso excluir a timina dele. Não existe timina no RNA. Porém, existe um nucleotídeo ali que é específico e exclusivo dele, que é a uracila, que é representada pela letra U. E a forma com que eles se ligam vai ser igualzinho como acontece no DNA. A citosina vai continuar se ligando com a guanina e assim vice-versa. E agora a uracila vai se ligar à adenina. Lembrando que no RNA não tem timina. Agora a gente vai dividir aqui em 3 momentos, tá? A gente vai falar um pouquinho do DNA, o ácido desoxirribonucleico, e vamos falar do RNA, no segundo momento, que é o ácido ribonucleico, e depois vamos falar como que acontece a duplicação, a transcrição e a tradução desses, tudo bem? Então, começando aí falando um pouquinho de DNA, né? A sua longa molécula, né, a grande molécula do DNA, ele contém muita informação genética. Ele comanda a produção de proteínas do nosso corpo, ele controla a produção e o funcionamento das células, tá? Ele pode ser duplicado, gerando cópias perfeitas de si mesmo. Porém, às vezes nessa duplicação pode acontecer uma mutação. E a gente vai ter as mutações genéticas. Às vezes um nucleotídeo que deveria se encaixar com o outro respectivo não consegue se encaixar. E aí essas mutações genéticas muitas das vezes podem gerar até as doenças genéticas. Nas células eucarióticas, que é o nosso caso, o DNA ele pode ser encontrado em 2 lugares específicos. Ou ele vai ser encontrado no núcleo, ou ele vai ser encontrado no citoplasma. Geralmente no núcleo, esse DNA ele vai estar associado aí a proteínas, né, que vão estar aí constituindo a cromatina, que é o cromossomo, isso lá no núcleo. Lá no citoplasma, numa célula animal, por exemplo, eu posso encontrar DNA nas suas mitocôndrias. E lá numa célula vegetal, eu posso encontrar também no citoplasma dela DNA nos seus cloroplastos. Bom, continuando a falar aí do DNA, vamos entender agora como que chegou nessa estrutura de que a gente conhece hoje como dupla hélice, né? E aí a gente vai voltar um pouquinho na introdução, vai voltar um pouquinho na história para entender quem foram os personagens ativos nisso e como que esses personagens conseguiram chegar ao que nós temos hoje. Então a gente volta nos anos de 1950 e aí na década de 50 eu vou ter um bioquímico austríaco chamado Erwin Chargaff. Ele é austríaco, mas ele está nos Estados Unidos, emigrado aí por causa do nazismo, e ele vai detectar uma coisa, né, que do 100% das bases nitrogenadas que existem, 50 dessas bases eram púricas. E aí eu vou ter, nesse caso, a adenina e a guanina, e os outros 50 chamadas de pirimídicas, que eu vou ter a citosina e a timina. Lá na década de 60, eu vou ter a Rosalind Franklin, que é uma biofísica britânica, eu já falei dela na introdução, e aí junto com o seu amigo neozelandês, né, quer dizer, junto com o seu parceiro, né, o biofísico neozelandês aí, Maurice Wilkins, através dos estudos do raio-x, né, nas moléculas, eles vão conseguir detectar que a molécula do DNA tem a forma helicoidal, tem a forma de uma hélice. E aí é só através desses estudos e com as suas próprias pesquisas que eu vou ter aí os 2 biólogos moleculares, né, o James Watson e o Francis Crick, que vão desvendar justamente a estrutura espacial da molécula do DNA. Então percebam que muitos livros vão falar que tipo, o Watson e o Crick foram os caras que desvendaram a molécula estrutural
a forma, né, estrutural, espacial do DNA, mas não é bem assim, gente. Antes deles, vieram outras pessoas que contribuíram. A ciência, ela não é feita apenas por uma pessoa. A ciência é feita por várias pessoas. Um vai contribuindo com o outro. Então, seria um erro aqui falar que Watson e o Crick são os pais do DNA, tá? Antes deles, tiveram pessoas que contribuíram. E às vezes essas pessoas são esquecidas pelos livros didáticos, tá? Mas voltando aqui, segundo o modelo que esses dois criaram, de acordo com os estudos de seus antecessores, ele vai denominar de dupla hélice, né? E ele vai falar que a molécula de DNA é formada por duas cadeias de nucleotídeos, que são ligadas entre si pelos pares de bases nitrogenadas, como eu falei lá atrás para vocês, tá? E aí o pareamento ele vai acontecer da seguinte maneira. A adenina, né, letrinha A, vai se ligar com a timina, letrinha D, e para elas ficarem juntinhas, ligadinhas, vão ter aí duas pontes de hidrogênio. Já a guanina, que é a letrinha G, ela vai se ligar perfeitamente com a citosina, que é a letrinha C, e agora essa ligação vai ser reforçada por 3 pontes de hidrogênio. Tá? E aí essa molécula vai se apresentar torcida, né, como se fosse uma dupla hélice, ou a gente pode também comparar com uma dupla escada, aquelas escadas que têm formatos de caracol. Falar de replicação é simples, mas ao mesmo tempo, às vezes, para o aluno é um pouco complexo. Então, vou falar agora um pouquinho da replicação. E no final, ela vai aparecer de novo numa outra maneira, no final da nossa aulinha. Eu espero que você ou entenda da maneira que eu vou explicar agora, ou entenda da maneira que vai estar no finalzinho da nossa aula, tá? Então, uma das mais importantes propriedades que o DNA tem é a capacidade de se duplicar. E essa capacidade de se duplicar é chamado replicação. Porque justamente permite a continuidade do material genético de uma célula para outra. Lembra que isso era um dos entraves lá na nossa introdução. Eles tinham que tentar explicar como que isso acontecia. Tá? Então vamos lá, né? Eu, cor preta, fiz um corte no meu braço. Quando as minhas células se dividirem, a informação que a minha célula fornece é que a minha pele é cor preta. Então ela vai passar essa informação para a nova célula. Quando a minha célula ela se vamos dizer assim, regenerar, tá? Quando ela formar aqui as novas células, eu vou ter a continuidade da minha cor. Então isso vai acontecer muito na divisão celular. Fulano tem o queixo do pai, tem o nariz da mãe. Não, ele tem o queixo dele e o nariz dele. O que pode acontecer é que através da reprodução, quando houve lá a fusão entre o espermatozoide e o óvulo, que eu vou ter ali DNA do pai e da mãe, eu posso manifestar uma característica que é igual a do pai e uma característica que é igual a da mãe. Então, pela reprodução também vai permitir a continuidade da hereditariedade, a continuidade do material genético, tá? Essa replicação do DNA ela é catalisada por uma enzima chamada DNA polimerase. Viu que as palavras, os termos, vão ser muito repetidos durante a aula, justamente para que você consiga gravar. Durante essa replicação, uma enzima chamada helicase vai promover o rompimento que existe entre as pontes de hidrogênio. Então, assim, o DNA ele está aqui assim, totalmente grudadinho, né, na sua dupla hélice. Aí vai passar uma enzima chamada helicase que vai separar essa molécula, tá? Ao mesmo tempo que isso acontece, tá? A polimerase ela vai utilizar uma sequência de nucleotídeos para cada cadeia, fazendo então assim um molde, né, para a montagem de uma nova. Então no final dessa replicação eu vou ter 2 cadeias de DNA. Lembrando uma coisa que é importante, sempre respeitando aí o pareamento de base. Então, por exemplo, em frente à adenina, a enzima vai colocar sempre um nucleotídeo que é chamado timina, ou seja, a adenina se liga à timina. O contrário também é válido, né? Em frente a uma citosina, a enzima vai colocar aí uma guanina. E assim eu vou formando uma nova molécula de DNA.
tá? E aí cada uma dessas moléculas que são recém-formadas, elas vão ser idênticas à molécula original. Por isso que a replicação do DNA ela é chamada de semi-conservativa, porque ela vai conservar justamente as informações que eu tinha na fita molde. Beleza, galera? Vamos de RNA agora, ácido ribonucleico. Tá? O RNA ele pode ser encontrado em 2 locais ali da célula também. Ele pode ser encontrado tanto no núcleo quanto no citoplasma. No núcleo, esse RNA ele pode estar livre, ele pode estar associado ao DNA, ou ele pode estar constituindo aí os nucleolos. Tranquilo? Lá no citoplasma, ele pode também estar livre no citosol ou no hialoplasma. Ele pode também ser constituinte dos ribossomos. Tá? Então esses 2 lugarzinhos aí é onde ele pode se encontrar. A molécula do DNA possui 2 fitas. Já a molécula do RNA, ela é uma fita única. Essa é uma das grandes diferenças aí que existe entre o DNA e o RNA. Além da pentose que forma eles, lembrando, DNA é uma desoxirribose, e o RNA é uma ribose. Tem uma outra diferença, que são os nucleotídeos, tá? O RNA possui a uracila e o DNA não possui uracila, possui, no caso, a timina. E a terceira grande diferença é justamente essa. O DNA é uma dupla fita, né? E o RNA é uma fita única. Como eu já acabei de falar, essa fita única ela é composta apenas por 4 nucleotídeos, que é a adenina, letra A, uracila, letra U, citosina, letra C, e a guanina, letra G, que acho que você já sabe como que elas vão se ligar, né? A citosina vai se ligar com a guanina e a uracila vai se ligar com a adenina, tá? E existem aí até então 3 tipos de RNAs. Existe o RNA mensageiro, vamos falar bastante dele daqui a pouquinho, tá? Esse RNA mensageiro é uma longa cadeia de nucleotídeos que ela é formada a partir de uma das cadeias de DNA que serviu de molde. Lembra que eu falei alguns minutos atrás da replicação do DNA? Uma dessas fitas vão se tornar em RNA mensageiro, tá? Eles vão conter uma informação para a síntese de proteínas, que é a nossa próxima aula. Eu tenho o RNA transportador, que é constituído por uma cadeia de nucleotídeos que agora está dobrada sobre si mesmo, com um aspecto parecendo uma folhinha de trevo, tá? A função dela, obviamente, é transportar os aminoácidos até os ribossomos. Também vamos falar dele daqui a pouquinho. E o terceiro RNA que existe é o RNA ribossômico. Esse é um componente estrutural aí dos ribossomos. E ele está associado diretamente com a formação de proteínas. Formação de proteínas é a nossa próxima aula. Então é muito importante ter em mente esses três tipos de RNA para você entender a nossa próxima aula. RNA é mensageiro, ele tem uma mensagem no que ele quer ser codificado. RNA transportador, que vai transportar os aminoácidos para, formar essa proteína. E o RNA ribossômico, que vai aí firmar e formar essa proteína. Para a gente conseguir entender bem a transcrição do RNA, vai aparecer agora para vocês um infográfico, e aí eu vou tentar explicar para vocês por esse infográfico como que funciona todo esse mecanismo. Espero que vocês consigam compreender. Bom, gente, para acontecer a duplicação, a replicação, eu preciso de um fragmento aqui do DNA. Eu vou pegar esse fragmento como exemplo para a gente, tá bom? Percebam ali que as letrinhas estão ligadas respectivamente pelas suas pontes de hidrogênio. Então o C está ligado com o G está ligado com o C, o A com o T com o A. Lembrando, isso é uma dupla fita de DNA,
Vai entrar em ação agora uma ferramenta que vai quebrar essas pontes de hidrogênio, fazendo com que essa dupla fita se abra. E nesse momento, então, vai entrar em ação a DNA helicase. Essa tesoura do DNA vai romper essas pontes de hidrogênio, fazendo com que o DNA se abra em 2 fragmentos. Aí uma coisa interessantíssima vai acontecer. Uma outra enzima agora, chamada polimerase, ela vai complementar essa fita que estava aberta, formando agora 2 fitas de DNA. Por isso que ele é chamado, né, a duplicação é chamada de semiconservativa. Vai conservar aí as moléculas, as propriedades na íntegra. Enquanto está acontecendo esse processo, está sendo formado aí o RNA mensageiro. Antes de falarmos dele, vamos só ressaltar algumas questões aqui, né? Primeira coisa, DNA, cromossomo e gene são coisas totalmente diferentes. Tá? DNA seria simplesmente um nucleotídeo, um fosfato e um açúcar. Cromossomo seria o DNA condensado, né? O DNA na sua forma condensada. O DNA por si só é uma macromolécula. Gene já seria uma sequência de DNA, é uma unidade funcional. Essa unidade chamada gene é a unidade que vai codificar alguma coisa, né? Que vai se transformar daqui a pouco numa proteína. Agora, como que essa codificação acontece, né? Como que tudo isso vai virar uma proteína? Lembrando a proteína na nossa próxima aula, né? Como que esse DNA ele é expresso? Né? Isto é feito por meio do RNA. É o RNA que vai fazer com que esse DNA seja transformado aí em proteína daqui a pouquinho. Tá? O DNA ele está dentro do núcleo. E para se transformar numa proteína, ele precisa sair desse núcleo de alguma forma, e aí nesse caso que vai atuar o RNA. E esse primeiro RNA é o RNA mensageiro. Ele vai retirar essa mensagem que está no núcleo e vai levar até o citoplasma, onde vai acontecer a transcrição. E aí, futuramente, essa mensagem vai ser traduzida em uma proteína aí. Então, olha só. Para ver a transcrição, vamos observar de novo a molécula de DNA, que agora ela foi rompida pela DNA helicase. Perceba que uma fita azul está lá em cima isolada e uma fita rosa está aqui embaixo isolada. Neste momento, está passando ali uma RNA polimerase. E essa RNA polimerase vai pegar as informações para transcrever um RNA, que aqui no nosso esqueminha está de laranja. Então, depois disso, a polimerase vem, completa a fita e ela se fecha novamente. Então, olha só, eu vou isolar esse fragmento aqui da fita do DNA. E aí vamos supor que ele tenha todos esses nucleotídeos. T, G, C, C, G, A. Esses são os nucleotídeos dessa fita de DNA. O RNA mensageiro que vai ser transcrito nessa fita será esse. Percebam que as letrinhas agora se encaixam, né? Ó. O T vai se ligar com o A, o G vai se ligar com o C e o C vai se ligar com o G e assim sucessivamente. Percebam que na molécula, na fita laranjinha, que é o nosso RNA, não tem timina. E na nossa fita azul, que é o DNA, não tem a uracila. Tudo bem até aí? Isso é transcrição. Formou aí o RNA mensageiro. É esse cara que vai se encontrar lá fora agora, no citoplasma, para passar a informação para o próximo RNA, que a gente vai chamar de RNA transportador. E aí vai acontecer a tradução. Na tradução, veja bem, eu vou isolar agora um pedaço desse RNA. Vejam ali que eu isolei apenas uma trinca, né? 3 letrinhas. Por quê? Você vai entender agora.
A cada 3 letrinhas, olha lá, né, eu tenho o A, o C e o G, né, o G, o C e o A. A cada 3 letrinhas, primeiro a gente chama de trinca. Tá? A cada trinca, eu tenho um aminoácido correspondente. Essa trinca vai ser chamada de códon. Então, a cada um códon, eu tenho um aminoácido. Esse cara agora, ele vai se ligar no RNA transportador, que tem esse formatinho de trevo. E ali, ó, ele vai grudar nas letrinhas corretas, né? Lembrando sempre a paridade das letras, né? Então, uma dessas 3 pontinhas aí vão ser ligadas nesse códon, né? A parte do RNA transportador que se liga no códon do aminoácido é chamado anticódon, né? Tem as letrinhas então que se juntam, que se ligam. E aí esse RNA transportador é o que vai levar essa informação para o RNA ribossômico. E aí no ribossômico acontece toda a produção da proteína. E aí eu vou parar por aqui, porque a produção da proteína a partir do RNA transportador é na próxima aula. Bom, gente, como eu já antecipei aí, a próxima aula é sobre a formação dessa proteína, né? Como que agora essa mensagem, passando pelo ribossomo, ela se transforma em uma proteína de verdade. E aí é importante que você consiga entender todo esse processo que foi explicado ultimamente aqui para vocês. Eu espero de coração que vocês tenham compreendido. O assunto não é tão simples assim, eu sei disso, mas nada do que uma boa lida e uma boa interpretação faça com que vocês entendam. Então eu espero vocês numa próxima aula. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Então, meu aluno, então, minha aluna, até a próxima.